com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio com base no qual nós fazemos esta pré-aula, porque ela não repete o texto da revista. O texto da revista o irmão já tem, não tem o livro de apoio, o irmão tem a videoaula do comentarista do trimestre. Nós estamos aqui, o propósito nosso é dar subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não se percam no roteiro, nós sugerimos que os irmãos vejam o nosso texto de apoio, porque ele é baseado nele que nós desenvolvemos aqui a nossa pré-aula. Durante a semana, se não tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Durante a semana também nós disponibilizamos áudios onde os irmãos podem ouvir comentários das leituras diárias sugeridas na revista, onde o irmão terá um momento devocional e ainda angariará informações adicionais a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e ela está sendo realizada ainda no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que é o tema do nosso trimestre. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós estamos estudando a bibliologia, ou seja, a doutrina da Bíblia. A Bíblia falando sobre ela própria. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. Nós estamos no segundo bloco do trimestre, onde nós estamos vendo a eficácia da palavra de Deus, o papel da palavra de Deus, né, os efeitos da palavra de Deus. Nós já vimos na lição passada que a Bíblia, como ler a Bíblia, né, para nós podermos entendê-la, compreendê-la. E hoje nós vamos ver que a Bíblia ela é um guia para a vida. Veja que quando nós falamos que ela é um guia para a vida, que a Bíblia é um guia para a vida, não há como deixarmos de lembrar o que diz o Salmo 119, versículo 105. O Salmo 119, que é o mais longo dos salmos, ele é o salmo que está no meio da Bíblia, porque o número de capítulos antes do Salmo 119, o número depois é igual, então ele é o centro da Bíblia, e o tema do Salmo 119 é a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia. E o Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja que aqui já se mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o guia,
é ela que permite o nosso caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Dentro daquele chamado paralelismo hebraico, né? Nos poemas hebraicos, nós temos sempre duas frases que têm o mesmo significado, embora se utilizem de palavras diferentes. Então, a Bíblia é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, representando que a Bíblia ela é o guia para a vida. Ela é o guia para a vida. É ela que nos orienta como nós devemos caminhar nesta vida. E lembrando que quando o salmista está falando, ele está falando num período em que não havia luz elétrica, em que as pessoas, para caminhar durante a noite, precisavam de lamparinas, precisavam de uma iluminação. E quando fala de lâmpada aqui, está falando da lamparina. E sem esta lamparina era impossível caminhar. Era impossível sair do lugar. E o salmista diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Sem ela, é impossível caminhar. Sem ela, é impossível viver. Antes mesmo que o salmista escrevesse estas palavras, o próprio Moisés já havia falado a respeito. Vamos lá, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Veja o que Moisés diz. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele. Pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Os irmãos percebam que a palavra de Deus é mostrada por Moisés, por ordem de Deus, como a vida. Se eu guardar, se eu der ouvidos à palavra de Deus, palavra que não está distante de mim, ela é colocada na minha boca, perto da minha boca e perto do meu coração. Ela não foi colocada além do mar, ela não foi colocada nos céus, ela foi trazida até bem perto de nós. E se nós escolhermos obedecer-lhe, se nós escolhermos obedecer-lhe,
se nós escolhermos ser submissos a Deus, amar a Deus, ouvir a sua voz, nós estaremos escolhendo a vida, estaremos escolhendo a bênção. Então, a palavra já é mostrada como fonte de vida, fonte de bênção, para que nós possamos viver. E viver aqui na terra, e também viver no além. Então, já no livro de Deuteronômio, já na lei, que é essa primeira porção da palavra de Deus, nós vemos que havia vida, havia orientação para a vida, orientação para a bênção. Então, a palavra de Deus, ela é um guia para a vida. Ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Veja que o apóstolo João também fala a esse respeito. Veja lá na abertura do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui, João, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que a palavra, o verbo, que é Jesus, e Jesus disse que as Escrituras testificam dele, Jesus disse que é a verdade e disse que a palavra de Deus é a verdade. Então, palavra de Deus e as Escrituras se confundem. Diz que nele, no verbo, na palavra, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Veja que aqui João repete o que disse Moisés, repete o que disse o salmista no Salmo 119. A palavra é a vida, a palavra é a luz. É ela quem ilumina, é ela quem orienta, é ela que nos permite caminhar, e caminhar em direção à vida, e caminhar em direção à união com Deus. Porque quando a Bíblia fala em vida, fala em comunhão. Quando a Bíblia fala em vida, fala em comunhão, em união com Deus. Quando fala em morte, fala em separação, em divisão. É por isso que o pecado, o salário do pecado é a morte, porque o pecado nos separa de Deus. Muita gente pensa em vida e em morte, em existência biológica ou existência eterna. Não. Vida quer dizer comunhão com Deus. Morte quer dizer separação de Deus. A morte eterna são as pessoas que estarão eternamente separadas de Deus. A vida eterna são as pessoas que estarão eternamente com Deus, em comunhão com Deus. A vida eterna, ela é descrita aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isto é a vida eterna. É estarmos com Deus para sempre. E a morte eterna? A morte eterna é estar separado de Deus para sempre. Apocalipse 20 e 14.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, vida e morte não tem a ver com existência ou inexistência. Vida e morte tem a ver com comunhão com Deus para sempre, ou separação de Deus para sempre. Ambos existindo. E é a palavra de Deus que nos leva para a vida. É a palavra de Deus que nos orienta para que nós entremos em comunhão com Deus. É a palavra de Deus que faz com que, nesta peregrinação, neste caminhar, nós cheguemos e habitemos com Deus para sempre. Sejamos o seu povo, porque o povo de Deus, ele é santo. Quando Deus propôs a Israel a lei, esta lei que dá a vida ao povo, ele fez a seguinte proposta. Êxodo capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. A igreja, que também é povo de Deus, não é diferente. Veja o que está escrito ali em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que a santidade, que é a separação do pecado, se eu estou separado do pecado, eu estou unido a Deus. E a palavra nos santifica. Para que eu seja santo, eu preciso observar a palavra de Deus. Quando Deus propôs a Israel que ele fosse o seu povo santo, ele, 3 dias depois, ele se apresenta no Monte Sinai e fala as palavras para o povo. Para que o povo observasse estas palavras e escolhesse a vida. E em escolhendo a vida, estaria separado do pecado. Escolhendo a vida, estaria separado do pecado. Agora, se você não observar as palavras, você escolhe a morte. Morte. Então, a palavra, a obediência à palavra, ela é vida, ela traz vida, ela nos aproxima de Deus. E o Senhor trouxe a palavra até nós, precisamente para que nós pudéssemos observá-la, para que nós pudéssemos obedecê-la, para que nós pudéssemos viver. Escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe a luz, escolhe a lâmpada, é a palavra. E ela nos orienta nesta nossa peregrinação terrena para que aqui nós estejamos com Deus e para que permanecemos com o Senhor quando passarmos para a eternidade. Então, desde o início, a palavra ela é mostrada como sendo o guia para a vida, como sendo a luz. Veja que
próprio Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele fala a este respeito. Veja lá em João, capítulo 3, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, os irmãos percebam que Jesus aqui, ele diz que praticar a verdade, que é viver de acordo com a palavra, é praticar boas obras e é vir para a luz. Por quê? Porque a palavra é a luz, a palavra é a lâmpada, a palavra é que nos guia, a palavra é que nos orienta, a palavra é que nos permite ver. E a palavra traz a vida. E é por isso que nós vemos o reino de Deus. O próprio Jesus, no começo do diálogo, desse diálogo com Nicodemos, ele diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Esta visão espiritual só é possível porque nós temos a luz. Só pode ver quem tem luz. E a luz é a palavra de Deus. A luz é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que nos dá a luz, é ela que nos dá a vida. Então, quando o título da nossa lição diz a Bíblia como guia para a vida. Então, ela nos traz luz. Ela nos traz a vida. E é aí que entra a questão da sabedoria. Sabedoria é saber andar, saber viver, é viver de acordo com a palavra de Deus. Enquanto nós estamos neste mundo, nós temos que praticar a verdade. Nós temos que vir para a luz. Nós temos que ter sabedoria. A sabedoria é o próprio Jesus. Paulo, lá escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele nos diz o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, veja, Jesus foi feito por Deus para nós sabedoria. E são as Escrituras que testificam de Jesus. E as Escrituras nos trazem sabedoria. Veja que Tiago diz que a sabedoria, ela vem do alto. Veja lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15.
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Mas o versículo 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Veja que Tiago diz que a sabedoria vem do alto. Jesus veio do alto. Lembre-se que ele disse que ninguém desceu ao céu senão o Filho do Homem que subiu ao céu. Então, ninguém desceu do céu a não ser Jesus. Ninguém subiu ao céu. Foi assim que Jesus se definiu. Vamos ler aqui. Lá em João 3:13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E as Escrituras testificam de Jesus. A sabedoria vem do alto. Jesus desceu do céu e subiu ao céu. Ele é a palavra, ele é o verbo. E nós recebemos Jesus, recebemos a sabedoria com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz sabedoria, porque a palavra de Deus nos traz Jesus. A palavra de Deus faz com que Jesus seja formado em nós. E Jesus foi feito sabedoria por Deus para nós. E quando falamos em sabedoria, quando falamos no sábio, falamos naquele que observa a palavra de Deus. E não há como deixarmos de falar no livro de Provérbios, quando falamos em sabedoria. Veja que o livro de Provérbios nos diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão vai nos mostrar aqui no livro de Provérbios que existem dois tipos de homens, dois tipos de pessoas: os sábios e os loucos, os entendidos e os tolos. Para que se tenha sabedoria, é preciso, em primeiro lugar, ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Eu preciso reverenciar a Deus, obedecer a Deus, reconhecer a autoridade de Deus. E eu faço isso quando eu observo a palavra, quando eu obedeço à palavra. O princípio de tudo está em eu temer a Deus. Temer a Deus é observar a palavra de Deus. Quando eu temo a Deus, quando eu obedeço a Deus,
eu faço o que ele manda. Eu pratico o que ele quer que eu pratique. Eu faço a vontade dele. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando eu falo em princípio, eu falo tanto em começo quanto em fundamento. Porque fundamento e princípio, né, fundamento e começo, são os dois significados da palavra princípio. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O salmista, no Salmo 111, no versículo 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Veja que este salmo fala do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus vai dizer que é Jesus. E diz que para eu ter bom entendimento, para eu ter sabedoria, eu preciso obedecer a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia nos leva para a vida, nos leva para Deus. Por quê? Porque nós passamos a obedecer ao Senhor e nós adquirimos sabedoria. Sabedoria não é erudição. Sabedoria não se ganha com diplomas, não se ganha com escolaridade. A sabedoria é o entendimento das palavras que nos fazem agir corretamente, superando todos os obstáculos e impedimentos que surgem na nossa peregrinação terrena, de modo a que nós não desviamos a nossa rota que nos levará a nos encontrar com Jesus nos ares. Veja que o apóstolo Pedro, ele diz que Jesus nos deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Se eu observar a palavra de Deus, eu não vou cometer pecado. Se eu não cometer pecado, eu não vou me separar de Deus. Eu vou ter a vida, que é a comunhão com Deus. E eu vou me encontrar com o Senhor na eternidade, porque eu já estarei com Ele aqui. Porque quem anda com Deus aqui, Deus para si o toma. Foi assim que aconteceu com Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Quem anda com Deus aqui, Deus tomará para si. E andar com Deus é obedecer a sua palavra. É saber que Deus manda, que Ele é o Senhor. Veja o que disse Jesus lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? É pecado. Então, quem comete pecado não obedece a Deus. Quem obedece a palavra não comete pecado.
Obedecer a Deus é ficar separado do pecado. É por isso que Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê? Porque quem pratica a verdade, quem obedece a palavra, ele não peca. Ele fica separado do pecado. A palavra de Deus nos separa do pecado. Ou seja, a palavra de Deus nos santifica. E ser sábio é viver obedecendo a Deus. Quem obedece a Deus começa a ser sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, como nós vimos na lição passada, com reverência, sabendo que a palavra de Deus tem autoridade. Que nós não estamos aqui para discutir, para questionar, para procurar uma brecha, para confirmar o que eu acho no que está escrito. Não. Ela é a palavra de Deus. Eu devo moldar a minha vida à palavra de Deus e não moldar a palavra de Deus à minha vida. Ser sábio é sentir o sabor. Veja que a palavra sabedoria tem a mesma raiz da palavra sabor. Eu preciso sentir o sabor da palavra e tê-la como mel. Não é assim que o salmista diz? Que a palavra é mais doce que o mel? Eu tenho que sentir o sabor desta palavra. Às vezes ela é doce como o mel. Às vezes ela é amarga no ventre. Lembram do profeta Ezequiel? Ele comeu um livrinho e na boca aquele livrinho era doce como o mel. E no interior dele era amargo como fel. Veja lá, Ezequiel capítulo 3. Então abri a minha boca, versículo 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então Ezequiel comeu e era doce como o mel. Mas, por sua vez, o apóstolo João também comeu um livrinho. Lá em Apocalipse, capítulo 10. Versículo 9. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tenho que sentir o sabor. Para Ezequiel, foi doce como mel na boca, como também foi para João. Mas do ventre de João foi amargo. Porque muitas vezes cumprir a palavra de Deus significa renunciar à minha vontade. Significa superar a minha vaidade, matar o meu eu. Mas Jesus disse que quem não se renuncia a si mesmo não pode ser discípulo dele. Mas ser sábio é fazer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. Esse é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. E eu só terei vida, eu só terei luz, eu só terei comunhão com Deus se eu cumprir a palavra de Deus. Não há outra maneira. Jesus
cumpriu a vontade de Deus. Tudo que o Pai lhe mandou, ele cumpriu. Ele mesmo disse lá na oração sacerdotal, a mesma que ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E para a mulher, para os discípulos, ele disse naquele episódio lá em Samaria, da mulher samaritana, ele disse o seguinte, João 4,34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A Bíblia nos ensina a fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra qual é a vontade de Deus. E quando nós começamos a praticar e a fazer o que Deus quer, o que Deus manda, nós nos tornamos sábios. Nós passamos a saber viver aqui na Terra. E saber viver aqui na Terra é estar em comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina a fazer a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia nos guia para a vida. Nós já temos a vida eterna aqui. Qual é o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é ter a comunhão com Deus. Mas eu só posso ter a comunhão com Deus se eu cumprir a palavra de Deus, se eu fizer a vontade de Deus, se eu observar os mandamentos de Deus. Porque aí eu estarei escolhendo a vida e a bênção. Porque aí eu saberei viver aqui na terra. Sabedoria é isto. É seguir os passos de Jesus. É fazer o que Jesus manda. E o que Jesus manda está nas Escrituras. Aquele que não aprende a sabedoria, que não a recebe, ele é chamado, como eu disse, de simples, louco e tolo. Salomão, ele fala sempre que o simples, o tolo e o louco são aqueles que não recebem a sabedoria. São aqueles que não ouvem a palavra, que não observam a palavra. Agora, Deus traz a palavra para cada um de nós. Veja que lá em Deuteronômio diz, ela não está no céu para que ninguém diga que não consegue alcançá-la. Ela também não está do outro lado do mar para que ninguém diga que não possa chegar até ela. Ela é colocada na nossa boca e no nosso coração. No início do livro de Provérbios, Salomão nos fala disso. Lá em Provérbios 1:20, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Deus vem ao encontro do homem. Por isso que a igreja deve pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, que é pregar a Cristo, porque as escrituras testificam de Cristo. A sabedoria está do lado de fora. Por quê? Porque o mundo está no maligno. Jesus é bom. A igreja está em santidade com Deus. Mas ela vem clamar. Veja que o texto diz que ela altissonantemente clama de fora. Clama em alta voz para ser ouvida, mesmo em meio aos tumultos. Nas encruzilhadas, o texto diz que ela clama.
Deus fala bem alto e fala para que todos ouçam. Deus está gritando para que o homem ouça a sua mensagem. O seu convite a crer em Jesus, a obedecer a palavra de Deus, a vir para a verdade, a praticar a verdade, a vir para a luz, a praticar boas obras. É sabedoria que clama. E nós adquirimos a sabedoria se nós formos ouvir esta palavra. Se nós dermos ouvido à palavra. Veja na parábola do semeador que Jesus diz que aquela semente que caiu à beira do caminho é aquela em que é a palavra que não é ouvida. Veja lá, Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que é semeado ao pé do caminho. Então, eu preciso dar atenção, dar ouvido à palavra. Agora, se eu não a entendo, se eu não procuro conhecê-la, se eu não procuro sabê-la, se eu a desprezo, veja o texto que nós lemos. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1 e 7. O louco é aquele que não recebe a palavra, que não dá valor à palavra, que não dá ouvidos à palavra. E vem um maligno e arrebata do seu coração a palavra. Porque a palavra é colocada na nossa boca e no nosso coração. E o coração fala daquilo, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu não abro meu coração para a palavra de Deus, esta palavra não faz efeito. E eu não consigo ser sábio. Veja que quando o Senhor falou com Josué, Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A sabedoria é andar com prudência, andar com cautela, andar com moderação, andar de forma a se manter neste mundo mal, livre do mal. Esta prudência é resultado da meditação na lei dia e noite. Porque eu só tenho e do cuidado de fazer conforme está escrito. Deus disse para Josué, se você tiver meditar na palavra, na lei, e tiver cuidado de fazer o que está escrito, você vai se conduzir prudentemente e o seu caminho prosperará. Isso é ser sábio. Ser sábio é andar com prudência. Ser sábio é andar com cuidado, com cautela. Mas eu só posso andar com cuidado, com cautela. Eu só posso saber sair e entrar nos lugares se eu observar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia é um guia para a nossa vida. Nós seremos sábios se estivermos de acordo com a palavra de Deus. Se dermos ouvidos à voz de Deus.
Porque Deus se encarrega de trazer a palavra até nós. Muitas pessoas, muitos crentes hoje, estão vivendo dias atribulados, dias difíceis. Os dias já são maus, já são difíceis, mas eles complicam ainda mais a sua vida. Por quê? Porque não andam segundo a palavra de Deus. Não. Eles não têm o cuidado de fazer conforme a palavra de Deus. Eles não obedecem à palavra de Deus. E por isso acabam se envolvendo em problemas, em dificuldades, e sofrem muito mais do que deveriam sofrer. Por quê? Porque não ouvem a palavra de Deus. Salomão diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da ciência. E ele diz, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. E ele fala ainda, no versículo 10 do capítulo 1 de Provérbios, filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. E aqui vem um fator importante. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. E eu não posso consentir, concordar, aprovar o pecado. Veja, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, quando ele descreve o mundo de pecado, quando ele descreve o mundo da impiedade, ele diz o seguinte, no final do capítulo 1, versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A sabedoria. Veja o que Jesus disse. Quem pratica a verdade vem para a luz. Mas quem não pratica a verdade, ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem está na luz reprova as más obras, reprova o pecado, não consente com o pecado. Hoje nós temos um grave problema, fruto da multiplicação da iniquidade que nós vivemos hoje. É o discurso da tolerância, que confunde a tolerância com o pecador com a tolerância com o pecado. Quem vem para a luz, quem observa a palavra de Deus, nunca consente com o pecado. Não consente com o pecado. Nunca aprova o pecado. Reprova o pecado. Embora ame o pecador e queira a conversão do pecador. Lá no Salmo 15, Davi diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Veja que é preciso reprovar o pecador.
o pecado. Não se pode consentir com o erro, aprovar o erro, aprovar o pecado. Quem é sábio não consente com o pecado. E hoje muitos dizem servir a Deus, mas aprovam o pecado. Como diz o povo aí, passa o pano no pecado. Mas Salomão diz que o sábio, filho meu, não consintas com os pecadores. Não. Ser sábio é observar a palavra. E observar a palavra é não consentir com o pecado. Veja o que diz o proverbista. Provérbios 1:22. Até quando, ó nécios? Nécio é o contrário de sábio. Portanto, é aquele que não observa a palavra. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É preciso que eu me converta, que eu me arrependa, que eu abandone o pecado. Quem vem para a luz pratica obras feitas em Deus. A Bíblia nos traz para a luz. Observar a palavra de Deus é abandonar o pecado. É abandonar o pecado. Você tem feito isso? A Bíblia é um guia para a sua vida. Você quer ser sábio? Comece a obedecer a palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Precisa observar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos modificando. Nós vamos abandonando os pecados de estimação, os maus hábitos, os vícios, a vaidade, o ego, o egoísmo, o individualismo, a carnalidade. Nós vamos sendo iluminados pela palavra de Deus. E passamos a ver o reino de Deus, e passamos a ver o caminho para o céu, e passamos a seguir as pisadas de Jesus. Passamos a andar com Deus. E seremos tomados por Deus. E continuaremos a viver com Ele. E somos ajudados pelo Espírito Santo. Veja que uma das funções do Espírito Santo está lá em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos orienta para que nós sejamos guiados na verdade, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com Deus, querendo observar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos mostrando como é que nós agradamos a Deus, como é que nós obedecemos a Deus. O Espírito Santo vai nos incomodando com aquelas atitudes, aqueles costumes, aqueles hábitos que desagradam a Deus. E nós vamos a cada dia nos aproximando de Deus. A cada dia vamos mudando o nosso proceder e ficando cada vez mais semelhantes ao Senhor. Cada vez mais semelhantes ao Senhor. Cada vez mais parecidos com Jesus. Por quê?
Porque nós estamos observando a palavra. E a palavra testifica de Jesus. Cristo vai sendo formado em nós pela palavra. A palavra não só nos gera, mas a palavra nos faz crescer. A palavra nos faz desenvolver. A palavra nos faz ficar cada vez mais parecidos com Cristo. Porque Cristo é a vida e a palavra nos traz vida. Porque Cristo é a luz do mundo e a palavra nos traz a luz. Porque Cristo é sabedoria e a palavra nos faz mais sábios. Esse é o segredo, porque a palavra de Deus nos guia para a vida. Não há outra maneira de eu ter comunhão com Deus a não ser observando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Como é que alguém pode ter comunhão com Deus se não medita de dia e de noite na palavra? Como é que alguém pode ter comunhão com Deus se não obedece à palavra, se não crê na palavra? Não há condição. Se vive questionando a palavra, se vive brigando com a Bíblia, ao invés de cumprir a Bíblia. Pensemos nisto, porque a Bíblia é um guia para a vida. Amém.